Um dos efeitos mais devastadores da pornografia e da masturbação na vida de um cristão é a destruição de relacionamentos e autoestima. Quando nos envolvemos nessas práticas, começamos a construir uma realidade paralela onde o prazer individual se torna prioritário em detrimento do respeito mútuo e do amor verdadeiro. A Bíblia nos ensina em Gálatas que fomos chamados para a liberdade, mas não para usar essa liberdade como uma desculpa para a carne. A pornografia e a masturbação distorcem nossa percepção de relacionamentos, tornando difícil estabelecer conexões genuínas baseadas em amor e respeito mútuo. Os relacionamentos são essenciais na vida cristã, pois são através deles que compartilhamos amor, encorajamento e apoio mútuo. No entanto, quando permitimos que esses vícios entrem em nossa vida, eles se tornam uma barreira para a intimidade verdadeira. Os relacionamentos íntimos, a confiança é fundamental, mas a pornografia e a masturbação minam essa confiança ao promover a infidelidade emocional e espiritual, conforme Provérbios nos adverte sobre a luta contra a luxúria. Há questões em nossa jornada cristã que nem sempre são discutidas abertamente, temas que parecem estar ocultos mas que afetam profundamente a vida de muitos. Masturbação e pornografia são práticas que para alguns são vistas como normais, mas será que são realmente inofensivas? Esses comportamentos tão difundidos na sociedade atual carregam um peso espiritual muitas vezes ignorado. Eles não apenas afetam o corpo, mas tocam a alma de uma maneira que pode nos afastar da presença de Deus. Este vídeo, vamos expor as verdades bíblicas sobre impureza sexual e como Satanás utiliza essas armadilhas para desviar os cristãos. O que está em jogo é mais sério do que você imagina. Esta é uma das estratégias mais eficazes e silenciosas de Satanás para distrair e desconectar as pessoas de Deus. Existem consequências que vão além do físico, estamos falando de consequências espirituais profundas, mas pouco discutidas, que podem alterar seu relacionamento consigo mesmo, com os outros e, por fim, com Deus. Em Mateus 5:28, Jesus diz: porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui, Cristo deixa claro que o pecado sexual não começa com o ato físico, mas com o desejo no coração. É exatamente isso que a pornografia faz. Ela corrompe o olhar, alimentando desejos impuros que nos desviam do propósito original de Deus. Deus criou a sexualidade para ser desfrutada dentro do casamento como uma expressão de amor, intimidade e união. Porém, a pornografia e a masturbação distorcem essa realidade, transformando o que deveria ser um ato de entrega e deleite mútuo em algo egoísta, focado apenas no prazer individual. Quando consumimos pornografia ou praticamos a masturbação, alimentamos fantasias que aos poucos corrompem nossa visão do sexo, dos relacionamentos e até de nós mesmos. 1 Tessalonicenses 4:3 e 5 nos lembra da vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando nos entregamos a esses desejos, nossa mente começa a ver o outro como um objeto, não como uma alma preciosa criada à imagem de Deus. A visão bíblica de pureza e respeito é destruída, substituída por uma mentalidade voltada apenas para o prazer momentâneo. É assim que nossa percepção da sexualidade se transforma, afastando-se do sagrado propósito que Deus designou. Segundo efeito, vulnerabilidade espiritual à pornografia e à masturbação abrem portas espirituais que nos tornam mais suscetíveis às influências de Satanás. Em 1 Coríntios 6:18-20, Paulo nos adverte: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quando praticamos a imoralidade sexual, estamos violando o templo do Espírito Santo, nosso próprio corpo, o que nos afasta de Deus e nos enfraquece espiritualmente. Satanás usa essas fraquezas para infiltrar-se em outras áreas de nossa vida, aumentando nosso desejo por mais impureza e tornando-nos menos sensíveis à presença de Deus. Em Efésios 5:3, somos chamados a um padrão de vida tão elevado que a impureza sexual nem sequer deve ser mencionada entre nós. Mas quando permitimos que esses hábitos se instalem, começamos a ficar espiritualmente vulneráveis. Nossa conexão com Deus é prejudicada e nossa capacidade de discernir o certo do errado fica comprometida. A pornografia e a masturbação criam uma brecha espiritual que Satanás usa para nos atacar. Quando nos entregamos a essas práticas, estamos essencialmente abrindo mão de nossa autoridade espiritual e permitindo que Satanás tenha mais controle sobre nossa mente e nossos desejos. Quanto mais nos envolvemos com essas impurezas, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus. Terceiro efeito: culpa e distanciamento de Deus. Tiago 1:14-15 descreve perfeitamente esse ciclo.
Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, então a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Quando cedemos à tentação de alimentar esses desejos carnais, a consequência imediata é o pecado. E quando repetimos o pecado, isso gera uma profunda sensação de culpa. A culpa que essas práticas trazem cria uma barreira entre nós e Deus. Muitos cristãos que lutam com esses pecados sentem vergonha de se aproximar de Deus em oração ou de ler a Bíblia porque se sentem indignos. Isso é exatamente o que Satanás quer. Ele usa a culpa como uma ferramenta para nos afastar da comunhão com Deus, fazendo-nos sentir que não merecemos perdão. Quando permitimos que a pornografia e a masturbação dominem nossa vida, nos tornamos escravos desse ciclo de pecado e culpa. Isso enfraquece nossa confiança na graça e no perdão de Deus. Ficamos presos em uma espiral que nos afasta cada vez mais da presença divina. A pornografia e a masturbação não são apenas questões de comportamento, elas têm implicações profundas em nossa vida espiritual e emocional. São práticas que distorcem nossa visão de sexualidade, nos tornam vulneráveis espiritualmente, geram culpa e nos afastam de Deus. No entanto, há esperança e perdão disponíveis para aqueles que buscam a verdadeira libertação em Cristo. Como cristãos, somos chamados a viver em santidade e honra, glorificando a Deus em nosso corpo e em nossos relacionamentos. Se você se identifica com essa luta, saiba que não está sozinho. Deus está pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem sinceramente. Busque ajuda na comunidade cristã, na oração e na palavra de Deus. Que este vídeo seja um lembrete do amor de Deus e de sua graça abundante disponível para todos os que o buscam de todo o coração.